E aí galera, Samuel, professor de História, falar um pouquinho hoje sobre regimes totalitários. Pois bem, para iniciar aqui as nossas reflexões, eu elaborei 3 perguntas que nós vamos visar responder ao longo dessa aula. Primeiramente, quais experiências podemos apontar como totalitaristas? Totalitarismo é um conceito amplo, é um conceito restrito, eu só posso apontar que poucos regimes foram totalitaristas, ou são muitos regimes, existe um tempo determinado. Segundo, o que quer dizer totalitário? Quais são as características que eu tenho que identificar para poder dizer que algo é totalitário? E terceiro, como esses regimes chegaram e se instalaram no poder? Perceba que aqui eu coloquei os verbos no passado, partindo da concepção já de que o totalitarismo é um fenômeno histórico determinado, por mais que isso esteja aberto à discussão. E aí vocês vão entender por que eu coloquei isso aqui no passado. Pois bem, iniciando a resposta à nossa primeira pergunta, quais experiências podem ser apontadas como totalitaristas, eu dividi aqui e apontei aqui, primeiramente, o posicionamento majoritário. Eu coloquei aqui posicionamento majoritário dos historiadores, cientistas políticos, para não dizer consensual, mas isso aqui é quase uníssono. É quase um acordo entre todos os estudiosos. Eu tenho pelo menos 3 experiências centrais que eu posso apontar como totalitaristas: a Alemanha nazista, a Itália fascista de Mussolini e a União Soviética stalinista. E aqui aproveito já para apontar uma diferença, de que nós temos o totalitarismo de direita, aqui no caso da Alemanha nazista e da Itália fascista, e um totalitarismo de esquerda. Portanto, o fenômeno do totalitarismo ele pode ocorrer tanto em uma ponta do espectro como na outra. Ele não é algo restrito apenas à direita, apenas à esquerda. Tanto a direita extrema como a esquerda extrema, a esquerda antidemocrática, a direita antidemocrática, elas podem configurar experiências totalitárias. E aí, aqui eu aponto que existe uma divergência quanto à abrangência do conceito, porque alguns autores vão apontar que outros regimes, também nesse período entre guerras, ou até um pouco depois, foram totalitaristas, como o Portugal, do Estado Novo de Salazar, salazarista, a Espanha pós-guerra civil, a Espanha do Franco, Espanha franquista, e a Polônia, a Áustria entre guerras, e também alguns regimes comunistas, os regimes ali sob a cortina de ferro, após a Segunda Guerra Mundial. Isso aqui é uma posição bem problemática, porque alguns autores vão definir que totalitarismo ele só aconteceu no entreguerras, ou seja, entre o final da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda. Mas as experiências que nós podemos apontar como seguramente que foram totalitárias são essas 3 aqui, tá certo? A Alemanha nazista, a Itália fascista e a União Soviética stalinista, tá certo? A União Soviética, enquanto Stalin foi o secretário-geral do Partido Comunista, porque depois, com Khrushchev, Brezhnev, a União Soviética vai passar por um período de desestalinização. Certo? Então, e aí, aqui também, acabar com essa falácia aí, de que nazismo é de esquerda, não sei o quê. Cara, irmão, isso é a maior falácia que existe, tá certo? Porque o nazismo, tinha socialismo no nome. E aí, macaco que tu usa para trocar pneu, o nome é macaco. É um macaco que tem no teu bagageiro? Não é, Então esse argumento de que tem não sei o que no nome, me poupe, Me poupe. Vamos ser científicos. O nazismo, ao longo da história do século XIX, século XX, é a experiência de oposição mais extrema que nós temos ao marxismo, ao marxismo. E veja que o totalitarismo ele pode ser tanto de direita como de esquerda. Então, se você quer dizer que o totalitarismo ele pode ter dos dois lados, beleza, mas ele não é só da esquerda, nem é só da direita, ele pode acontecer dos dois lados. Agora, o que ocorreu na Alemanha nos anos 30, 40, o nazismo, foi uma experiência de direita, foi uma experiência de defesa da propriedade privada, foi uma experiência de defesa da produção em moldes capitalistas, tá certo? Então, se você atingir alguma coisa com argumento, você está de má fé,
esse argumento aí. E o próprio argumento em si é fraco, né? É muito fraco. Tem socialismo no nome. Sim, e aí? Né? E aí? Então, nazismo de direita, viu? Esse argumento de que tem socialismo no nome é patético. Então, aqui o Hitler, né, e a Cruz Gamada, representando, né, esse movimento constante, movimento de que você deve destruir para poder reconstruir um mundo novo. O Mussolini, com o símbolo do fascismo, né, Faccio de Combate. Então você tem vários gravetos juntos, porque um graveto sozinho você pode quebrar, mas juntos você não tem como quebrar, então transmitindo a ideia de que a união faz a força, né? E aí no topo um machado, exaltando a ação militarista. E ao mesmo tempo o Faccio era um símbolo muito usado na Roma Antiga, então também retomava essa ideia de passado, de idealização do passado, foi muito trabalhado por todos esses regimes. E aqui o Stalin com a bandeira da União Soviética, né? A foice representava os trabalhadores rurais e o martelo os trabalhadores urbanos. Aqui outros regimes que alguns apontam que também foram totalitaristas, mas existe uma discussão maior. O Estado Novo de Salazar, em Portugal, e a Espanha de Franco, né? Espanha de Franco, após a Guerra Civil. Aqui são dois regimes de inspiração fascista, né? De inspiração fascista. Inclusive os fascistas colaboraram para que Franco chegasse no poder, mas é meio difícil você argumentar que seriam totalitaristas, né? Totalitários, porque o totalitarismo ele tem características muito específicas. E, bem, que características são essas, né? Como o próprio nome diz, o totalitarismo designa uma percepção, né, de que o Estado ele deve ser total. Né? Ele deve ser total. Não deve existir nada fora do Estado, acima do Estado, né, e contra o Estado. Então, o Estado totalitário é um Estado que não admite oposição. Né? Não pode existir nada contra o Estado. E também é um Estado que não enxerga nada acima, além dele. Né? Não existe uma espécie de motivação metafísica, né, para que você enxergue algum sentido na vida. A sua vida deve estar voltada para o Estado. Né? Sua vida, você indivíduo, você vive em prol do Estado. A sua vida se justifica em prol do todo. Né? E esse todo é o Estado. E também não deve existir nada fora dele. Como eu disse, né? A vida do indivíduo ela só tem sentido na medida em que ele labora, ou seja, em que ele trabalha em prol do Estado, em que ele está apto, ele está preparado para se sacrificar pelo Estado. Então perceba que o totalitarismo ele se caracteriza por um autoritarismo extremo que visa anular o indivíduo. Anular o indivíduo. Como assim? Né? Quando nós falamos sobre liberalismo, nós discutimos que o liberalismo ele aponta muito essa visão de que o indivíduo ele tem que ser levado em conta por si próprio. Você tem que olhar para o indivíduo. Cadê a liberdade da pessoa? Né? Os direitos inerentes à pessoa. Né? A propriedade, a liberdade, a vida. E aqui, com o fracasso do liberalismo, essa percepção de que o liberalismo fracassou em decorrência da crise econômica, da crise política, essa visão de que o indivíduo ele tem uma esfera própria de direitos, autônoma, ela perde muita força e ganha força a visão de que o Estado ele deve ser total. Né? Sua vida não tem sentido se você não está apto a se sacrificar pelo Estado. Sua vida só tem sentido na medida em que você colabora com o Estado. Né? E aí alguns autores vão apontar que o totalitarismo ele se baseia em três pilares. Né? Três pilares. Ideologia, terror e partido único. Né? Perceba, todos esses pilares eles são mecanismos para isso aqui, né? Para anular o indivíduo. Né? Para anular o indivíduo. A ideologia. Eu preciso que as pessoas enxerguem o mundo como eu enxergo. Eu preciso que todos, né, tenham uma mesma perspectiva da realidade. Então, eu não tenho espaço para a oposição, para o dissenso, a discordância de pontos de vista. Não, todo mundo tem que ter um mesmo ponto de vista. E eu tenho que propagar essa ideologia para que as pessoas venham para o meu lado. Né? Não pela força, mas porque elas querem. Porque, já que a nossa ideologia é a mesma, nós temos o mesmo conjunto de ideias, nós temos os mesmos planos para a realidade. Né?
O plano não é meu, não é seu. O plano é nosso. O plano é do Estado. Né? Para além disso, se alguém quer discordar, beleza. Não veio por aqui, vai vir por aqui. Né? Não veio porque se convenceu através dos mecanismos ideológicos, vai vir através do terror. Então, todas essas experiências totalitárias, seja na União Soviética do Stalin, na Alemanha do Hitler, elas vão utilizar muito mesmo de mecanismos institucionalizados de terror, polícias secretas, o fim do devido processo legal, né, tribunais de exceção. Então você tem ali a experiência da Gestapo, a polícia secreta do Hitler, né, a OVRA, polícia secreta do Mussolini. Né? Então, essa ideia de que o cidadão tinha direito a um processo justo, ao direito de se defender, de não ser acusado sumariamente, isso cai por terra. Né? As pessoas vão morrer, tortura sistematizada, e ninguém vai saber de nada. Né? Quer discordar, você vai entrar aqui. Né? Você vai ser anulado através do terror. E a máquina que vai mover tudo isso é o Partido Único. Né? Isso é muito importante. O totalitarismo ele está associado, né, em todas essas experiências a um partido muito forte, muito coeso e que só vê espaço na estrutura política do Estado para ele. Né? Não devem existir outros partidos. O dissenso político, que deve ser mínimo, se ele existir, ele deve se dissolver dentro do mesmo partido. Né? Então, partido e Estado eles se confundem quase que numa coisa só. Né? Então, partido nazista, partido fascista, o Partido Comunista lá na União Soviética, percebam, a estrutura todas essas experiências são estruturas de partido único. E bem, qual a origem, né, quando nós levarmos em conta a origem disso aqui, nessa aula, nós vamos abordar os totalitarismos de direita, tá certo? Por quê? Porque a União Soviética stalinista, eu já falei um pouco sobre a origem dela, quando falamos de Revolução Russa, né, de que o Stalin disputou o poder ali com o Trotsky e acabou perdendo, aliás, acabou ganhando e o Trotsky perdeu, né? E nós falamos mais de Stalin quando formos falar sobre a União Soviética. Nós temos uma aula na terceira apostila que é só sobre a União Soviética, desde o Stalin até o Gorbachev, Yeltsin. Então eu deixo para falar detalhadamente sobre o Stalin lá na frente. Aqui vai ser só os totalitarismos de direita, nazismo e fascismo. Né? Então esses dois movimentos eles são uma reação à crise do modelo liberal e ao mesmo tempo à expansão dos ideais socialistas. Como assim? Né? Nós temos três fatores para analisar aqui: as consequências da Primeira Guerra Mundial, né? A crise do sistema internacional, a descrença, né, na ideia do progresso constante, tudo aquilo que nós vimos quando falamos sobre a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa e a crise de 29. Perceba que todas as aulas que nós acabamos de ter nessa sequência, né? Porque uma coisa influencia na outra. Então, a reação à crise liberal decorre disso aqui. Né? A crise, principalmente da Europa, mas de todo aquele conjunto de ideias associado ao desenvolvimento europeu no século XIX. Né? A ideia de que a Revolução Industrial ia levar a um constante progresso, né? Um progresso nas artes, a ideia eurocêntrica, a Europa era o centro do mundo, o lugar mais avançado. Né? Tudo isso leva a uma crise da ideologia liberal, porque com a Primeira Guerra Mundial, né, 10 milhões de mortos em 4 anos, que modelo é esse? Né? E ao mesmo tempo, já no bojo da crise liberal, nós temos a expansão dos ideais socialistas, porque nós vamos ter várias revoluções em decorrência da Primeira Guerra Mundial, e a principal delas é a Revolução Russa. E nós vimos que a Rússia fica isolada, e em 1928 acaba a NEP. Lembra lá da NEP, Nova Política Econômica, que o Lenin lançou para poder recuperar a Rússia? Pois bem, a Rússia começa a se recuperar, enquanto o mundo todo entra numa crise, na crise do capitalismo, de 1929, que nós vimos na aula passada. Então, o mundo todo mergulha numa crise, mas a Rússia, isolada e socialista, sobrevive. Então, veja só, enquanto o capitalismo naufraga, a Rússia está indo bem. Né? Então, isso vai colaborar para uma expansão dos ideais socialistas pelo globo, ao mesmo tempo que nós temos uma crise da democracia liberal. Porque, perceba, a democracia liberal foi quem nos afogou na Primeira Guerra Mundial e quem nos mandou 10 anos depois, 11 anos depois, para a crise econômica. Né? Para a crise econômica. Então, o nazismo e o fascismo, eles aparecem, eles surgem como reações a esses dois fatores. A crise das democracias liberais de um lado e, ao mesmo tempo, a expansão dos ideais socialistas do outro. Né? À medida em que greves de operários passam a se tornar muito comuns, revoluções socialistas passam a se tornar muito comuns,
digamos assim, várias pessoas, principalmente burguesia, mas não só ela, né, passam a adotar a ideia de que nós precisamos de uma reação mais forte contra o marxismo. E aí essa reação mais forte acaba desembocando no fascismo, no nazismo e por aí vai. Então, que características, né, nós temos que observar quando precisamos identificar algo como totalitário? Bom, nós vimos que a visão do totalitarismo é de que existe um todo que se chama Estado, né? E por que o Estado deve ter essa abrangência toda? Porque o Estado ele tutela, ele protege, ele representa a nação, ele representa a comunidade que tem bases históricas e culturais comuns, ele representa aquele povo, o povo alemão, o povo italiano. Então perceba que subjacente a isso eu tenho um forte nacionalismo, uma retórica de exaltação da nação, da cultura italiana, né, do povo alemão. Bem, e associado ao nacionalismo, né, dentro desse vetor chamado nacionalismo, nós temos várias outras ideias, né, como a ideia de que no passado aquele povo teve um momento grandioso, né, idealização do passado, o fanismo. Então, no discurso lá do Mussolini, né, ele ia adotar muito a retórica de exaltação do Império Romano. Olha, nós italianos aqui, né, nossa capital é Roma, e no passado Roma foi uma cidade grandiosa, né, dominou toda a grande parte da Europa, da África. Então, essa idealização do passado. O Hitler também vai retomar a ideia do Sacro Império Romano Germânico, de que os alemães eles eram herdeiros diretos do Carlos Magno. Também a herança do Bismarck, né, exaltar o processo de unificação da Alemanha, que foi muito rápido, muito grandioso, derrotou vários inimigos muito rapidamente. E bem, no caso específico do nazismo, essa retórica de nacionalismo, ela se confunde até com uma retórica de cunho mais, digamos assim, biológico, né, genético, porque o Hitler ele passa a definir, né, que não é o alemão que é superior, é a raça ariana, né? Então, dentro de raça ariana, entraria ali um conjunto de pessoas com determinadas características físicas, né? Não basta o aspecto cultural, histórico, entra também um caráter genético. Então, o auge, né, da evolução na visão nazista seria aqui a raça ariana. Isso é uma característica específica do nazismo, né? E bem, associado a essa visão nacionalista, nós temos uma percepção orgânica da sociedade, né? Como assim? Lembra lá quando eu falei das ideologias? Eu falei que o liberalismo ele tinha uma percepção mecânica. Olha, você tem que focar no indivíduo, né? O que importa é o indivíduo. E aqui na percepção orgânica é o quê? É uma visão contrária. É a visão de que você tem que focar no todo. A sociedade ela é como se fosse um organismo, né? Daí o nome orgânica, né? Ela é como se fosse um organismo vivo, como se fosse um corpo, né? Veja bem, o seu braço não tem sentido se ele não operar em favor do corpo. Ou seja, a parte não tem sentido se ela não trabalhar em favor do todo. E é assim na relação com indivíduos e Estado. O indivíduo ele só tem sentido na medida em que ele trabalha, em que ele vive em prol do Estado. A parte vive em prol do todo. E, ao mesmo tempo, com esse discurso nacionalista, essa visão orgânica da sociedade, eu estou o quê? Eu estou negando a luta de classes, né? Esse discurso colabora para negar a luta de classes, que é um dos argumentos fundamentais do marxismo, né? Porque o marxismo diz, o socialismo, né? A luta de classes é o que move a história, é o conflito entre pobres e ricos, né? Burgueses e proletários. E aí chega essa retórica fortemente nacionalista, orgânica, e diz que não existe pobres e ricos, não existe divisão no país. Todos somos um só, né? Não tem por que dividir a nação. Somos todos um só, pobres e ricos, burgueses e proletários, donos dos meios de produção e pessoas que vendem sua força de trabalho. Isso aqui é balela, né? Balela. Então, também isso aqui colabora, né, para várias outras coisas, né? Mas dentre as consequências, a negação da luta de classes colabora para negar a luta de classes e tentar enfraquecer o argumento marxista. E, ao mesmo tempo, o nacionalismo, perceba, essa visão orgânica, ela também labora em favor de uma mobilização das massas. Como assim? Esse discurso de que somos
um só povo, né? Temos que nos defender. É uma retórica que tem muita influência quando você trabalha em grupos, né? Então, aqui, no caso, por exemplo, do nazismo, do fascismo, nós vamos observar já nas imagens que era muito comum reunir grandes, né, grandes eventos ao público, com várias e várias pessoas, todo mundo usando a mesma roupa, meio com essa ideia de tentar mobilizar a massa, né? Porque você já percebeu que na massa, né, quando você está numa multidão, às vezes você não trabalha tanto com a razão, você trabalha mais com a emoção, né? Isso é outra característica do nazismo, do fascismo. É negar a importância do pensamento racional e focar no pensamento da emoção, né? Da vontade, do instinto, né? Então, essa mobilização de massas. Isso você observa, né? Até hoje, você tem vários exemplos. Um exemplo muito bom é a torcida organizada, né? Quando você vai para o estádio e tem toda a torcida cantando, é massa demais, né? Mas, assim, isso também pode ser utilizado para fins nefastos, né? E foi o que aconteceu aqui, né? Foi o que aconteceu aqui. E, bem, se eu preciso unir a galera, né? Além desse discurso de que somos todos um só, né? Somos uma só nação, temos que nos defender, já fomos grandes no passado, né? E voltaremos a ser, né? Bem, também colabora para isso você buscar um inimigo, né? Você buscar um culpado. Olha, a gente está aqui na fossa, né? Na fossa. Por quê? Temos um culpado. Os culpados são fulanos, né? E aí, quando você encontra o culpado, você colabora, você consegue juntar a galera do outro lado. Você consegue juntar o pessoal contra aquele culpado, né? Então, encontrar inimigos comuns pode ser um fator de união, né, na maioria das vezes. Então, esses regimes vão encontrar culpados nos socialistas, né, nos bolcheviques, e no caso específico do nazismo, aqui também é específico do nazismo, tá? Nos judeus. O antissemitismo vai ser muito explorado pelo nazismo, né? Não tanto pelo fascismo, mas vai ser muito explorado pelos nazistas. Outra característica também é o militarismo, né? A retórica de caráter bélico, de caráter militar. Nós fomos grandes no passado e é através da ação militar que nós voltaremos a ser. É através das políticas expansionistas, militaristas, que nós vamos recuperar o nosso lugar ao sol, né? O lugar que nós perdemos no passado, que nos foi tirado e que nos é de direito, né? Então, não só no discurso, né? O discurso também de que é a guerra que faz o caráter, né? E isso também tem um pouco de tradição cultural, né? A Alemanha tinha essa tradição militar muito forte, né? Ainda na época da Prússia se dizia, né? A Prússia não é um estado que tem um exército, é um exército que tem um estado, né? O Bismarck dizia, o alemão nasce um soldado, né? Ele nasce um soldado e torna-se um alemão no campo de guerra, né? Então, tem também, no caso específico da Alemanha, o tom, uma herança cultural, digamos assim, mas não é o ponto principal que eu quero trabalhar aqui, né? Tem essa herança cultural, mas ela não é um vetor-chave, tá certo? Você tem que interpretar isso aqui à luz de todas essas outras características, né? Então, militarismo. E nós vamos observar também que esses partidos, eles adotavam, inclusive, estratégias militares na sua formação, como, por exemplo, fardamento, né? Vou já mostrar aqui nas imagens, mas andava todo mundo fardado, né? Andava todo mundo fardado, meio que tentando simular essa lógica das Forças Armadas, né, que é típica das Forças Armadas, a lógica do fardamento, da hierarquia. Então, isso também é incorporado por esses partidos, um partido fascista, nazista, dentro desse vetor aqui do militarismo, né? E aí, outra característica fundamental é o autoritarismo, né? O autoritarismo. Lembrando que o totalitarismo ele vai para além do autoritarismo. Ele é um autoritarismo extremado por si só, né? Então, como nós vimos, vou grifar aqui as três que eu acho fundamentais, né? Que é o militarismo, o autoritarismo e o nacionalismo. E, óbvio, né? Associado a eles, todos esses subvetores aí. Bem, como nós vimos,
o nazismo e o fascismo, eles se expandem no momento em que há uma forte crença e crítica ao regime democrático, né? Porque o regime democrático nos trouxe a guerra mundial, nos trouxe a crise econômica, né? Então um regime fraco, não serve para nada. Nós precisamos de ações urgentes e não tem como ter ações urgentes num modelo democrático, né? Os autores, né, por exemplo, Carl Schmitt, vai dizer, olha, nós precisamos do soberano, nós precisamos de uma pessoa para nos guiar e tomar as decisões de forma rápida, de forma certeira, porque nesse negócio de ficar discutindo, de ficar ouvindo oposição, não vai dar certo não, né? Então, a crítica ao regime democrático. E também reação ao fracasso liberal, né? Quando eu falo liberal aqui, lembra lá do liberalismo, né? A ideia de separação dos poderes, de respeito aos direitos da pessoa humana, do indivíduo, né? De constituição, de constitucionalismo, essas ideias para tentar limitar o poder do Estado. Perceba que aqui é o contrário, né? O Estado tem que ser total, então não precisa de limites, não precisa de ideias liberais. Ideias liberais nos trouxeram a crise econômica de 29, então fraco, não serve para nada, na visão aqui nazifascista, né? E bem, também observar que ao mesmo tempo em que esses regimes eles se desenvolvem como críticas ao regime liberal e democrático, eles também vão se desenvolver principalmente em países que não têm uma tradição, que não tinham uma tradição democrática tão forte, né? Como, por exemplo, aqui sai um a mais, mas a União Soviética, a Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, são países que naquela época, hoje não, né? Mas naquela época não tinham uma tradição democrática tão forte. Lembrar que a Alemanha foi um império até o final da Primeira Guerra Mundial, Portugal foi uma monarquia até 1910, a Espanha foi uma monarquia também até o começo do século XX, não vou lembrar o ano específico, e a União Soviética também era uma monarquia até metade da Primeira Guerra Mundial, né? O czar Nicolau II, como nós vimos, ele vai renunciar em 1917, né? Então são países que não tinham essa experiência democrática tão consolidada como Estados Unidos, França, Inglaterra. Então, Estados Unidos, França, Inglaterra viveram também essas crises, mas como tinha uma democracia mais consolidada, mais antiga e vinha de longa data, né, conseguiram reagir democraticamente a esses desafios, né? E aqui nesses países, não, né? E aqui eu poderia botar vários outros países que, apesar de não terem sido socialistas, viraram ditaduras, né? A União Soviética, a Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, mas também Brasil, Áustria, Polônia, por aí vai, né? E bem, como nós vimos, partido único, né? Essa característica que é um dos pilares lá, né, que nós vimos no slide anterior, era o que? Os pilares: ideologia, terror e partido único. Eu preciso de uma máquina institucional que esteja apta a trabalhar para executar os meus objetivos, né? Então, o Lenin vai estruturar ali o partido de vanguarda na União Soviética, o partido nazista na Alemanha. Então, são instituições muito bem organizadas, em que tem uma hierarquia muito bem definida, você tem ali todo um projeto de como você pode ascender para ocupar cargos mais altos, quais os benefícios que você ganha com isso, quais os seus deveres enquanto membro deste partido. Então, são partidos muito bem organizados. Isso é uma característica muito importante. E são partidos, como eu disse, que não enxergam dentro do espaço político, né, da luta política, eles não enxergam a possibilidade da oposição, de haver outros partidos, de haver partidos discordantes. Não, tem que haver só um partido, né? Tem que haver só um grupo apto a disputar o poder, né? E é o partido único, né? Só deve haver, também associada a isso, a ideia de que só deve haver uma ideologia no Estado, né? Não há espaço para o pluralismo político, não há, né? Aqui é a visão de partido único. E também, dentro desse vetor aqui do autoritarismo, a ideia do corporativismo. O Estado, o que é o corporativismo? O Estado se coloca como árbitro na disputa, na luta de classes, né? Se coloca como árbitro entre os donos das empresas e os trabalhadores, entre os burgueses e os proletários, né? Meio como essa ideia de tentar dissolver a luta de classes, surge o corporativismo, né? Então, isso aqui é específico do fascismo, né? Perceba, o antissemitismo, a exaltação da raça ariana, né? Esse componente biológico do discurso político, são específicos do nazismo, mas esse aqui é específico do fascismo.
O resto, os demais, se caracteriza a todos os regimes totalitários, tá certo? Seja o nazismo, seja a União Soviética do Stalin, seja o fascismo, tá bom? E, então, o corporativismo é isso, o Estado se coloca como árbitro. E nesse contexto aí, o Mussolini vai lançar a Carta del Lavoro, né, que é uma legislação trabalhista que coloca o Estado como árbitro dessas disputas, e isso vai inspirar muito o varguismo, né, o Getúlio Vargas e a relação dele com o direito do trabalho, né, CLT e tudo mais, essa percepção de colocar o Estado como juiz nessa disputa, nessa luta de classes entre burgueses e proletários. E, por último, o culto à personalidade do líder, ou seja, a exaltação da figura do líder. O líder, ele é uma pessoa extremamente capaz, diferenciada, sábia e o único capaz de nos guiar num futuro certeiro, um futuro de glórias, de vitórias, de sucesso econômico, de prosperidade, né? É uma pessoa que tudo pode, tudo sabe e que está voltada para os mais sinceros e, sei lá, os interesses mais honestos possíveis, né? Melhores possíveis, enfim. Então, a exaltação da figura do líder, né? Aqui o Hitler carregando a bandeira, o sol iluminando o Hitler, tem uma águia aqui no fundo, aí. Aqui a questão todas as propaganda do nazismo, né? Então, Deutschland ist frei, né? A Alemanha está livre, com a figura do Hitler aqui, né? Como libertador. Dia habt's doch gefühlt, eles lutaram, né? E aqui perceba todos como representantes da raça ariana, né? Da raça ariana. E aqui da Schmied Deutsche Einheit, o ferreiro da unidade alemã, né? O ferreiro da unidade alemã. Então, você tem um Hitler com um traje do partido nazista, fazendo uma espada aqui, né? Representa a unidade do povo alemão, e ao fundo a cruz gamada. A cruz gamada ela existe há muito tempo, foi utilizada por diversos povos, era utilizada inclusive pelo budismo e representava essa ideia de movimento, né? De constante movimento. Porque quando você gira isso aqui, parece que ela não tem pontas, né? Então representava essa ideia de construção e destruição para reconstruir, né? E aí foi um símbolo que foi apropriado pelo nazismo, né? E aí também tem toda uma história de que a cruz gamada, no contexto aqui do século XX, desse período, ela representava o sucesso da raça ariana, porque tinha umas teorias lá de que era um símbolo que era usado apenas pelos arianos primitivos, que chegaram na Europa e não sei o quê. Enfim, tem toda uma balela, falácia aí, mitológica, não sei o quê. Mas, na real, era uma apropriação cultural aqui, tá certo? Eles pegaram símbolos de outras culturas e utilizaram como símbolo do partido e depois da própria Alemanha, né? Mas também era um símbolo de fortuna e tudo mais nesse contexto da Europa. Então tentaram associar as duas ideias. Quem tiver muito interesse, tem um vídeo do cara de xadrez verbal no YouTube, ou tinha, né? Em que ele explica a história específica da cruz gamada, né? Do nazismo aqui, desse símbolo. E, então você vai ter ali times de futebol na Inglaterra que usavam esse símbolo antes do nazismo, né? E aí depois ficou associado ao nazismo e, bem, ninguém usa mais isso, né? Aqui perceba, né, o que eu disse, né? O Vargas não foi totalitário, tá certo? Foi longe disso, mas ele flertou bastante com várias ideias do Hitler e principalmente do Mussolini, né? Então você percebe que a semelhança entre os cartazes. Aqui, né, para lembrar que o totalitarismo pode ser tanto de direita como de esquerda, né, com a exaltação da figura do Stalin, né, liderando todos os povos. Né. E, né, a mesma ideia, né, aqui o retrato do Stalin, as pessoas marchando em direção à luz, né, perceba que a luz vem desse ponto aqui em direção aos demais, e temos várias bandeiras, né, bandeira da União Soviética, da China, da Coreia do Norte, de estados da Europa Oriental, né, e várias etnias caminhando em direção à luz, sob a figura do Stalin. Né. Aqui já um quadro numa percepção dos anos 50, mais ou menos. Então era só para destacar essa ideia de exaltação da figura do líder. Né. Aqui o militarismo, né. Perceba, pessoas com trajes militares, né. Então, so wir kämpfen, enquanto nós lutamos, trabalhe pela vitória, né. Trabalhe você também pela vitória.
E aqui, né? E seu sacrifício pela guerra, né? Então, é possível que você encontre alguém que sacrificou muito mais pela Alemanha. E aí um cara todo machucado aqui, né? Então, a ideia é de que você perceba, né? O indivíduo, como eu disse, a finalidade dele é o que o Estado quiser. Né? Ele tem que estar preparado para se sacrificar pelo seu povo, pelo seu país, e ele é um mecanismo à disposição do Estado. Então ele tem que estar preparado para se sacrificar no campo de batalha, até porque é no campo de batalha que ele vai realmente se tornar um cidadão. E aqui, galera, outro aspecto que nós havíamos comentado, que é a busca por inimigos. Né? Esses regimes, eles precisam encontrar um inimigo. Isso é um ponto muito importante do discurso utilizado pelo Hitler, pelo Mussolini, e é uma ferramenta de, digamos assim, coesão na sociedade, né? Unir as pessoas encontrando um inimigo em comum. E aí você tem que, de certa forma, fabricar esse inimigo. Então, para fabricar o inimigo, o que é que esses regimes vão fazer? Vão se apropriar de preconceitos que já existem, que já são muito fortes na sociedade da época, né? Por exemplo, o antissemitismo. Um preconceito extremamente forte, o preconceito contra os judeus era um preconceito extremamente forte na sociedade alemã da época, né? O preconceito contra os negros também, lembre-se lá da aula sobre imperialismo, todas aquelas teorias medonhas, né, absurdas que nós vimos. Então, nesse cartaz aqui, por exemplo, ele diz, o eterno judeu, né? E aí você tem a figura de um judeu pedindo esmolas e embaixo do braço ele traz um mapa da União Soviética. Meio que tentando reproduzir uma visão muito comum na Alemanha da época de que o judeu ele seria uma espécie, abre aspas, de sanguessuga, ele só sugava os recursos econômicos de um país. Isso porque, na visão principalmente dos alemães, mas o preconceito contra os judeus era muito comum em vários países da Europa, pelo fato de as comunidades judaicas manterem as suas tradições, né, manterem suas tradições culturais muito fortes, a visão muito comum nas sociedades europeias era de que o judeu ele se apropriava dos recursos econômicos, mas as características sociais, culturais, que ele também deveria incorporar, ele não incorporava, ele mantinha as suas. Então, ele seria um povo interessado apenas no econômico. Né? Essa era uma visão muito comum na época. E aí, perceba a associação também, né? Como se o judeu fosse um promotor do marxismo. O que é que tem a ver, né? E aqui no outro ele diz assim, o marxismo é o anjo da guarda do capitalismo. Né? Perceba, o que tem a ver essa frase? Né? E aí você tem um anjo da guarda carregando um banqueiro aqui, né? E na cabeça do anjo da guarda tem um chapéu escrito SPD, né? Em cima um símbolo do socialismo, né? A foice e o martelo. A SPD era o Partido Socialista Alemão. Você tinha o SPD, Partido Socialista, e o KPD, o Partido Comunista. E aí, a frase, né? O marxismo é o anjo da guarda do capitalismo. Vote na lista do Partido Nacional Socialista, a lista 1. Né? O que é que tem a ver isso aqui? Né? Essa paranoia lunática de que tem marxismo em todo canto. Né? Enfim. E aqui, música degenerada, né? Entertainment-Musik. E aí você tem um artista negro, que aí no desenho faz com que ele pareça um macaco, tentando reproduzir aquele preconceito que nós vimos na aula sobre imperialismo, né? Essa ideia absurda de que existiria uma superioridade de raças superiores e raças inferiores, e ele carrega no peito uma estrela de Davi, também tentando fazer uma conexão, né, entre negros e judeus. Enfim, várias ideias absurdas, extremamente preconceituosas, mas que é importante lembrar, né? Esses preconceitos, né, eles não foram criados pelo nazismo, pelo fascismo, eles já existiam na sociedade da época, né? E aí o nazifascismo vai se apropriar desses preconceitos para abastecer a sua retórica de que existe um inimigo, né? A culpa do que nós estamos vivendo é do inimigo. E quem é o inimigo? É o judeu, é o negro, é o socialista, né? E isso acaba servindo como um mecanismo para gerar essa mobilização de massa. Né? Enfim, um capítulo extremamente triste na história da humanidade. Bem, e aí chegamos na nossa terceira pergunta, né? Como esses regimes chegaram e se instalaram no poder?
E aqui algumas estratégias comuns, porque foram utilizadas tanto pelos fascistas como pelos nazistas. A primeira delas, retórica populista enquanto oposição, ou seja, fora do aparelho de Estado, e manutenção do status quo enquanto poder, ou seja, uma vez já dentro do aparelho de Estado. Quer dizer, quando os nazistas e os fascistas ainda não tinham chegado no poder nos seus respectivos países, eles adotavam uma postura populista, ou seja, de que eles estavam ali defendendo os interesses das camadas populares contra os interesses de uma suposta elite, uma elite de banqueiros, de políticos ladrões, de pessoas distantes da população. Então, esse discurso, nós estamos defendendo as camadas mais pobres da população, as camadas populares, contra os interesses dos banqueiros, dos políticos corruptos. Mas uma vez dentro do poder, uma vez alocados nas instâncias oficiais de poder, esse discurso ele se mantém enquanto retórica, ou seja, enquanto fala, mas os atos, a prática, ela se inverte, porque os fascistas e os nazistas vão colaborar para manter o status quo, ou seja, preservar as relações de poder, preservar os privilégios dos grupos empresariais, dos políticos ali que detêm muita influência, que simpatizavam com o partido nazista, sei lá, com o partido fascista. Ampla utilização dos meios de propaganda, o nazista ele quer difundir as suas ideias, e como nós vimos, vários cartazes explorando, inclusive, várias ideias ao mesmo tempo, ideias nacionalistas, ideias militaristas, ideias antissemitas e ideias anti-bolchevique, anti-marxismo. E essa propaganda também associada ao investimento em massa nos meios de comunicação mais novos, os meios de comunicação para o grande público. Então, fazer vários discursos no rádio, nos jornais, mas também no cinema. Então, o Stalin, o Hitler se preocuparam muito com isso também, investir no cinema, porque o cinema era também um meio de comunicação em massa. Então, você tem ali, por exemplo, o Triunfo da Vontade, um filme que trata o Hitler quase como um messias para a Alemanha. E, bem, aqui, observe, tanto esse item aqui como esse das propagandas é o quê? Buscar difundir a ideologia, buscar difundir a ideologia. Mas, se não desse certo difundir a ideologia, viria o quê? Viria o terror, através, por exemplo, do uso de milícias. Tanto o partido nazista, através da SS, da SA, como fascista, através da OVRA, se utilizaram das milícias, ou seja, grupos paramilitares que não pertenciam às forças armadas, mas se utilizavam de armas para atingir os objetivos do partido. Então, a milícia sabia que os opositores iam se reunir num determinado canto. Ela ia lá, invadia, quebrava tudo, impedia a reunião. Então, essas milícias elas foram, inclusive, muito utilizadas por empresários. Por exemplo, na Itália, um empresário sabia que ia ter uma greve. Então, ele contratava a milícia do partido fascista para impedir que a greve acontecesse. Ele contratava a milícia do partido fascista para matar um dirigente sindical, contratava a milícia do partido fascista para, não sei, fazer algum tipo de serviço nesse sentido. Da mesma forma, outra estratégia, censura da oposição e partido único. O partido nazista, nas eleições de 1934, ele vai conseguir a maioria das cadeiras no parlamento. Por quê? Porque conseguiu alterar a legislação e dificultar a vida da oposição. E a visão que nós falamos, partido único. Na visão do partido nazista, não havia espaço para outros partidos, só para ele. Só para ele. Não há espaço para oposição. Oposição, negócio de oposição, de democracia, isso enfraquece o Estado, na visão nazifascista. Então, isso tem que acabar. Só deve haver um partido único. Então, o partido nazista, seja ele partido nazista, partido fascista. E também outra marca bem interessante é o uso da legislação de exceção. O que é isso? Você tem as regras em um mundo, digamos assim, normal, como vamos supor, um mundo em que você não tem crises econômicas, pelo menos não tão fortes, a política está mais ou menos normal, a sociedade também. Então, essa seria a regra.
né? Mas, diante da situação de crise, surge a chamada exceção, né? Exceção. Então, a exceção é aquele período em que, porque você está enfrentando dificuldades, você precisa desrespeitar a regra. A regra é para períodos normais. A exceção é para períodos excepcionais, né? Então, na Alemanha, por exemplo, para solucionar a crise econômica que estava muito forte no país e também a crise política, tendo em vista que o parlamento pegou fogo e ninguém sabia por quê, o Hitler pediu e ganhou uma lei de plenos poderes, ou seja, ele ganhava poderes excepcionais para lidar com a situação fora do comum, que era a crise política e econômica pela qual o país passava. E aí surge o Führerprinzip. O Führer está sempre certo, né? O Führer é o topo da hierarquia, né? O Führer é o Hitler, né? E esse nome aqui, Führer, ele deu para si próprio, quando ele juntou os cargos de primeiro-ministro e presidente. Mas, enfim, então, perceba, essa legislação de exceção, como o próprio nome diz, ela vai seguir, ela não segue o trâmite normal, ela não tem que respeitar as regras que estão em vigor, né? Diante de uma situação excepcional, eu posso, então, afastar a regra e implantar a exceção. Era essa a leitura que se fazia na época, né? A leitura que se fazia na época. Bem, e aí vamos analisar agora algumas imagens, né? O interessante do nazifascismo é porque você não deve interpretá-lo como específico da política. Não, na verdade o nazifascismo é um movimento que perpassa vários outros, digamos assim, outras dinâmicas da sociedade, outras vertentes, como as artes, a arquitetura, né? Então aqui uma pintura, né? Você vê aqui no centro o rosto do Mussolini, uma pintura futurista, né? De exaltação do fascismo, Aqui no meio o rosto do Mussolini, mas vários aspectos belicosos, né? Vários aspectos militaristas aqui, inclusive retratando aqui os camisas negras, a milícia do Mussolini, né? Porque parte do movimento futurista, que era um movimento artístico, acabou apoiando fortemente o fascismo enquanto movimento político, né? Da mesma forma, na visão nazista das artes, né? A arte na visão nazista deveria representar o corpo ariano, um corpo que era inevitavelmente saudável, né? E que deveria estar saudável para poder servir a pátria, né? Nas artes, na arquitetura também, perceba que a arquitetura nazista ela tem uma característica bem específica, que é o quê? A escala, né? O tamanho das coisas, né? Geralmente é tudo muito grande, muito largo. Qual o sentido disso? Qual a função disso aqui? Isso aqui, né, o pé direito, a altura do teto. Né? Qual a função? É fazer com que você se sinta menor, se sinta mais fraco, né? Diante de um ambiente como esse, né? Até indiferente, né? Perceba aqui pela forma como as paredes estão desenhadas, também a altura do teto. Você entra num ambiente desse, você se sente menor, vulnerável, mais fraco em relação à pessoa que o ocupa. Então, a escala ela tinha um objetivo, que era o quê? Transmitir poder. Né? Transmitir poder. Para aqueles que assistiram a série Game of Thrones, na hora que o pessoal lá de Westeros visita a cidade de Bravos para conseguir mais empréstimos, a sala dos banqueiros de Bravos lembra essa sala aqui. Não é uma coincidência, ela foi inspirada nisso aqui. Porque na série o objetivo do diretor era transmitir a sensação de fraqueza sentida pelo pessoal de Westeros em relação aos banqueiros de Bravos. Né? Aqui a sede do partido fascista na Itália, né? Perceba que coisa estranha, parece um filme de terror mesmo, né? Aqui é o rosto do Mussolini e atrás vários sim, né? Por quê? Porque você só deve dizer sim ao líder, né? O culto à personalidade do líder. Você deve crer, obedecer e combater. Era o lema do fascismo, né? Crer no líder, obedecê-lo e estar apto para entrar em combate. Porque o líder está sempre certo, ele sabe o que é melhor, né? A mobilização de massa, perceba que os grandes eventos reunir verdadeiras multidões e
a característica belicosa, né? Multidões organizadas numa estética militar, em batalhões aqui, né? Com o líder ao centro, e também todo mundo uniformizado. Novamente, percebam, esses eventos eram dos mais variados tipos, e a ideia também de que você deve cuidar do corpo, a ideia de que não é só cabeça, você deve também cuidar do corpo, porque você deve estar preparado para combater, para entrar em combate e se sacrificar pelo seu país, né? Então perceba que está tudo mesclado aqui. As artes que nós vimos lá atrás, as escalas para os grandes eventos em público, né? A percepção de que você deve valorizar a emoção, mais o instinto, mais o aspecto militarista, está tudo associado, né? Está tudo associado. Queimas de livros, né? Existem livros na visão nazifascista que o objetivo é puramente distorcer, corromper a mente das pessoas, acabar com a integridade do povo. Então eles devem ir para a fogueira, né? Não deve haver espaço para ideias contrárias. As pessoas têm que convergir nos seus pontos de vista. Então se tornou muito comum na Alemanha as fogueiras públicas de livros, né? Cada pessoa deveria ir lá e jogar livros na fogueira. Então, livros de autores marxistas, como por exemplo ali o H.G. Wells, né? Foram todos para a fogueira. Há livros que falassem mal da guerra, né? Por exemplo, aquele livro Nada de Novo no Fronte. Eu até indiquei o filme na aula passada, né? Ele foi um dos principais livros queimados. Por quê? Porque ele falava a verdade da guerra, né? Guerra, meu filho, é horror. A gente é morta, é tortura, galera morrendo por nada, é frio, fome, doença. O cara falava tudo isso no livro. Para um partido que tinha na defesa da guerra um dos seus principais componentes retóricos, isso não é interessante, né? Então foi um dos principais livros aí para a fogueira. E aqui também outro aspecto que eu falei, né? A questão das roupas, dos trajes. Perceba, o tom militarista ele não está apenas no discurso, ele está na própria forma como as pessoas se vestem. Então o partido nazista, você tinha ali duas alas, você tinha a SS e a SA. Aqui é o Hitler com membros da SA, né, os chamados camisas pardas. Perceba, né, um uniforme padronizado. Da mesma forma, os camisas negras, né, os camicie do fascismo. Né? E aqui no Brasil também, né, lembrarmos que tivemos no Brasil o integralismo. Aqui a bandeira do integralismo, perceba que nós temos um sigma, né, representando, isso aqui na matemática representa o somatório. Né? Então, a ideia do integralismo era o quê? O Estado integral, o Estado que deveria somar todas as forças da sociedade brasileira. E aí, eram chamados, aqui é verde, porque não dá para enxergar, foto preto e branco, obviamente, né, mas se fosse colorida artificialmente, seriam verde. Essas camisas aqui eram chamadas camisas verdes. E aqui o Plínio Salgado, né, o principal líder do integralismo, aliás, o líder do integralismo no Brasil. Né? Então, isso aqui, né, esses fardamentos, tinham várias funções. A ideia de a mobilização de massa, né, então o pessoal fardado meio que transmitia a ideia de que somos um só, né, vocês são um só. Também incorporar ainda mais a ideia militarista de organização militar, hierarquia, uniformes, até trejeitos, inclusive saudações, né? Você tem ali o Sieg Heil na Alemanha, né? O Heil Hitler. Aqui, no caso do integralismo, era o Anauê, né? Que era uma expressão indígena. E bem, como esses regimes chegaram ao poder? Né? No caso italiano, a Itália ela vivia, já no final da Primeira Guerra Mundial, uma grave crise social. Né? Muitas e muitas greves. Né? Você tem uma onda de várias greves no final dos anos 10 na Itália. Né? Lembre-se, aquilo que eu disse, com o final da Primeira Guerra Mundial, nós observamos em várias partes do mundo uma série de levantes. Temos um movimento espartaquista na Alemanha, a Revolução Bolchevique na Rússia, e na Itália nós tivemos várias greves. Então começou a se fortalecer na sociedade italiana a visão de que era necessário uma oposição mais forte aos movimentos grevistas, e que aquele governo que estava no poder e aqueles partidos que poderiam lá chegar
não eram o suficiente. Então, no final dos anos 10, 1919, salvo engano, vai haver a fundação do Partido Fascista, e logo os fascistas eles se tornam muito, digamos assim, populares entre as camadas mais altas da sociedade, mas principalmente a pequena burguesia, né? Isso é uma característica importante. Os principais apoiadores, tanto do nazismo como do fascismo, geralmente provêm da pequena burguesia. Aquela burguesia, digamos assim, aqueles pequenos comerciantes urbanos, né? Porque são pessoas que, de um lado, se sentem oprimidas pelos grandes capitalistas, portanto, não são tão adeptas de políticas muito liberais, mas, ao mesmo tempo, se sentem ameaçadas pelas demandas das camadas que vêm mais de baixo, né, que geralmente estão associadas ali com ideias marxistas, né, de fim da propriedade privada e tal. Então, os grandes apoiadores, a grande base de apoio do nazifascismo foi a pequena burguesia, né, pequena, média burguesia. Então, essas pessoas se sentem ameaçadas pela crise social que está se desenvolvendo na Itália. Ao mesmo tempo, a Itália é um país em que o sentimento de que participamos da guerra, ganhamos a guerra, mas não levamos nada, é muito forte. Esperava-se que a Primeira Guerra traria para a Itália várias conquistas que na prática não se observaram. Então, nesse contexto aí de várias decepções e de medo da expansão do socialismo, o Partido Fascista ele vai ganhar muita força, muito apoio social, até que em 1922 o Mussolini organiza a sua marcha sobre Roma, né? Então, vários camisas negras, né, viajam até Roma e desfilam pelas principais ruas da cidade como uma verdadeira demonstração de força e de que o Partido Fascista ele tinha que ser levado mais a sério, digamos assim, né, na visão dessa galera que estava indo para Roma. Então, o rei Vítor Emanuel, observando aquilo, chama o Mussolini, que era o líder dos fascistas, né, para ser o primeiro-ministro, para ser o chefe de governo. Então, Mussolini, a partir desse golpe, né, que foi a marcha sobre Roma, ele ocupa o cargo de primeiro-ministro. E aí, em 1924, ocorrem eleições e o principal oponente do Mussolini, que era o Matteotti, que era um socialista, ele vai ser assassinado. Por quê, né? E bem, Mussolini ganha a eleição e a partir daqui, em 1924, ele vai consolidando cada vez mais o seu poder. Com o fim, ou melhor, com a crise de 29, ele também vai pedir uma legislação de plenos poderes. Né? O que é a lei de plenos poderes? É transferir para o executivo a atividade legiferante do Estado, ou seja, a atividade de fazer leis. Então, o executivo ele passa a poder criar, inovar no ordenamento jurídico do país, criar leis. Então, ele não precisa mais do Congresso, ou seja, ele não tem mais que dialogar com outras pessoas para levar adiante o que ele quer. Né? Veja só os perigos que isso oferece. Né? E qual era a razão? Era aquilo que eu disse. Diante de uma situação diferente da regra, ou seja, uma situação excepcional, nós precisamos adotar medidas radicais, excepcionais. Essa era a visão. Né? Então, aqui é a marcha sobre Roma. Né? O Mussolini ele chegou em Roma depois. Ele não foi para Roma nesse dia, porque ele queria meio que passar essa ideia de que o levante, a marcha sobre Roma, foi um levante autêntico da população, de que ele não teve nada a ver com isso. Mas é balela, né? E bem, como o Hitler chegou no poder. Lembrando que eu não vou falar do Stalin, porque nós já vimos como o Stalin chegou no poder. Né? Ele era um dos principais militantes do Partido Bolchevique. Quando o Partido Bolchevique chega no poder em 1917, depois disputa com Trotsky e aí acaba levando a melhor, toma o poder no país, e o resto do período Stalin nós vamos ver quando falarmos de União Soviética. Né? E pois vamos lá. Tem aqui o Hitler, né? Como o Hitler chega no poder. Bem, o Hitler, durante os anos 20, né, ele na verdade era uma figura escanteada na política alemã. Era uma figura caricata, aquele bigode, os trejeitos, né, um discurso muito agressivo. O pessoal não achava que ele poderia ter muito futuro na política. Né, e o Partido Nazista era um partido com pouquíssima expressão. Né. Em 1923, que é um ano que vai ter uma fortíssima crise econômica na Alemanha,
ocorre o Putsch de Munique. Né? O Putsch de Munique. Os nazistas tentam dar um golpe e tomar a cidade de Munique e depois tomar outras cidades da Alemanha, mas o golpe acaba não dando certo e o Hitler vai ser preso. É chamado golpe da cervejaria, porque ele teve início em uma cervejaria de Munique. E o Hitler, a sentença inicial era de, salvo engano, 5 anos, ele deveria passar 5 anos preso, mas aí acabou passando apenas 8, ele teve sua pena comutada, e em 1924 ele foi solto. É na prisão que ele vai escrever o livro Mein Kampf, Minha Luta, né, em que ele defende os principais ideais do que ele achava que deveria acontecer na Alemanha, quais eram os maiores princípios do partido nazista, enfim. E bem, durante os anos 20, mesmo depois do Hitler ter sido solto, o partido nazista continua com pouquíssima expressão. Né? Ele vai ganhar muita expressão a partir de 1929, com a crise econômica, porque nas eleições seguintes, em 1932, eles ganham muitas cadeiras, e é por conta disso que o presidente Hindenburg convida o Hitler para ser chanceler. O que é chanceler? Primeiro-ministro, tá certo? É porque o nome lá é diferente. Então Hitler, ele torna-se chanceler, ou seja, primeiro-ministro da Alemanha, no dia 30 de janeiro de 1933. Então você tinha o Hindenburg como presidente, chefe de Estado, e o chefe de governo, o Hitler. Sendo que menos de um mês depois, o Reichstag vai pegar fogo. Né? E o que é o Reichstag? É como se fosse a Câmara dos Deputados, o parlamento alemão. E o prédio, né, pega fogo, e aí, para além da crise econômica, nós temos uma crise política. Né? E aí, como eu disse, temos uma situação de exceção, uma situação de crise. Nós precisamos, nesse contexto, na visão da época, de medidas radicais para solucionar isso aí. Então, Hitler pede ao Reichstag uma lei de plenos poderes, e aí ele vai obtê-la no dia 24 de maio de 1933. Então, pela lei de plenos poderes, o Hitler não precisa mais do parlamento para criar leis, ou seja, ele não precisa mais dialogar com a oposição para criar suas leis. E aí, bem, a situação vai de mal a pior. Ele começa a dificultar a vida da oposição, né? Começa a levar adiante suas políticas antissemitas, e em 10 de junho de 1934 vai haver o expurgo do partido nazista, chamada Noite dos Longos Punhais. O Hitler manda ali suas milícias para matar os seus principais opositores dentro do próprio partido, né, como uma forma de acabar com a oposição interna. E em agosto, o Hindenburg, que era o presidente, vai falecer, no dia 2 de agosto de 1934. Quando o Hindenburg falece, o Hitler cumula as funções de presidente e de primeiro-ministro. Então ele torna-se Führer. Então perceba, você tem um rapaz aqui que acumula as funções de primeiro-ministro, de presidente e de congresso, né? Porque ele tem a lei de plenos poderes. Então ele acumula em si todas as principais funções políticas do Estado. E ele torna-se o líder, né? Führer. Então observe que Hitler chega no poder por meios democráticos, né? Mas que em pouco mais de 2 anos, né? Se nós considerarmos aqui as eleições de 32 até agosto de 34, em pouco mais de 2, 3 anos, o Hitler e o Partido Nazista acabam com a democracia na Alemanha, né? E por quê? Por conta disso aqui, a gravíssima crise econômica e política na Alemanha, né? Lembremos o seguinte, galera, a Alemanha tinha nessa época 1/3 da sua população desempregada. 1/3. Isso é muito alto mesmo. E hiperinflação. Vou já mostrar aqui as imagens, mas assim, o dinheiro na Alemanha não valia para nada mesmo. Você tem ali criança fazendo pilha com dinheiro e tal, não sei o que. Aqui, um desfile em Nuremberg, salvo engano, quando o Hitler ganhou a eleição. Então, aqui eu trouxe algumas imagens, né, da República de Weimar. Você vê aqui as crianças brincando com pilhas de dinheiro, a mulher utilizando dinheiro para cozinhar. Perceba, o dinheiro vale menos do que a lenha para cozinhar. Então, assim, a inflação no período aqui da República de Weimar, principalmente a partir de 1923, ela é a experiência até hoje mais alta
de inflação na história, né? O dinheiro vai perder muito valor. Porque lembre-se, o dinheiro ele só tem valor em comparação com o lastro do país, né? O que o país tem de reservas. À medida que você aumenta o lastro e não aumenta as reservas, o dinheiro vai perdendo seu valor, porque cada nota vai tendo menos do lastro como respectivo valor. Há mais crianças brincando com dinheiro, né? E aqui, cidadão carregando pilhas de dinheiro. Provavelmente você quer para comprar só um pão, né? Então, se pegasse aqui, né, esse cidadão no meio da estrada aqui, se os ladrões encontrassem ele, provavelmente iam levar o carrinho, não o dinheiro. Então, a inflação muito alta. E a inflação, galera, acaba tudo. O dinheiro que você tem no começo do mês não compra mais nada no final. Então, você não tem como prever o que você vai fazer, você não tem como trabalhar com empréstimos. Você vive no agora, imediato. Você vive sempre no presente. Você não tem qualquer previsibilidade sobre o que vai acontecer no futuro. Né? Se você não tem previsibilidade de nada, isso causa desespero. Né? E o desespero é o alimento do fascismo. Né? Lembre-se disso. O desespero é o alimento do fascismo, do nazismo. Né? Por quê? Porque na medida em que eu estou diante de uma situação excepcional, que me causa angústia, é muito provável que você aceite medidas excepcionais, radicais, que você não aceitaria em circunstâncias normais. Além da hiperinflação, o desemprego, né, o desemprego também mais alto do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, lembre-se que chegou a 1/4 da população. Aqui nós temos 1/3. Cara, é muito alto, muito alto. Hoje no Brasil é alto, e no Brasil hoje é 13%, se não me engano, 12%. Isso com o coronavírus e tudo. Então você imagina o que é 1/3. É 1/3, veja só. E como isso se reflete na política, né? Que a propaganda política, nós temos vários cartazes, e aqui o cartaz do partido nazista. Né? Perceba, inclusive, a forma como ele se veste em comparação com os outros, né? Para ressaltar esse aspecto militarista, né? Como ele era forte. Né? E bem, o incêndio no Reichstag, né? Com esse incêndio aqui, o Hitler, que já era o chanceler na época, vai culpar os comunistas, e aí o Partido Comunista vai ser cassado. Ninguém sabe até hoje direito quem deu origem a esse incêndio, mas o fato é que, depois disso aqui, o Reichstag concede ao Hitler plenos poderes para lidar com a situação. Né? Não há espaço para a lentidão do processo democrático, todas as discussões que ele demanda. Nós precisamos de medidas urgentes, e as medidas urgentes virão com a lei de plenos poderes. Então, era isso que eu tinha para falar hoje, galera. Agradeço pela atenção. E aí eu gostaria apenas de destacar alguns pontos que não é interessante que você confunda, com o fato de que aqui nós temos pontos comuns, tanto do nazismo, como do fascismo, como do stalinismo, mas existem características específicas. O corporativismo era específico do fascismo, o antissemitismo era específico do nazismo, né? E lembrar o seguinte, isso aqui nós estamos lidando com um objeto delimitado. Temos essas 3 experiências, né? E quanto a outros regimes em outros países, há uma discussão muito forte. Então, você chamar tudo por aí de totalitário, tem que ter muito cuidado com isso. Né? Tem que ter muito cuidado com isso. Agora, isso não nega o fato de que existem muitas experiências por aí que se assemelham muito ao totalitarismo, que se inspiram no totalitarismo, que têm características muito semelhantes. Agora, é preciso ter cuidado com essa afirmação. Então, numa eventual redação, né, se você quiser usar o termo, tenha cuidado, né, porque é um termo histórico. Então, ele traz consigo a precisão histórica que ele demanda. Né? Então, era isso que eu tinha para falar, galera. Agradeço. Sim, e outro aspecto é o seguinte. Muitas das ideias, como nós observamos, muitas das ideias, principalmente das ideias preconceituosas, não foram criadas por esses regimes. Elas já estavam lá e, no momento de crise, isso aí funcionou como um catalisador para alavancar esses partidos ainda mais preconceituosos, que, por sua vez, fortaleceram ainda mais essa retórica de preconceito. Né? Então, é interessante ter essa percepção. Não é que o Hitler criou
todas essas ideias nefastas. Não, muitas das ideias que ele utilizou já estavam lá na Europa há muito tempo, como nós vimos lá na aula de imperialismo, por exemplo. O que ele fez foi levar essas ideias a um nível nunca antes visto. E aí, as consequências disso aí, nós vamos observar nas próximas aulas. Então era isso que eu tinha para falar, galera. Agradeço pela atenção e até a próxima.